Saudações, investidores! Agora o Bitcoin cotado a 31.064 dólares. Bitcoin que depois do vídeo de hoje continuou a queda e chegou a testar o fundo próximo dos 29 mil dólares. Hoje meu principal objetivo vai ser discutir com você sobre a possibilidade de termos formado um fundo duplo e também te mostrar pontos importantes, tanto de resistência, que se rompidos podem configurar esse padrão gráfico de reversão para a gente retomar a alta, tanto pontos de suporte, que se o Bitcoin perde, ele pode ter uma queda mais significativa. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, eu vou começar do 4 horas para rapidamente te dar um panorama geral do preço. Depois eu vou abaixar para tempos gráficos menores para mostrar esses suportes e resistências em cada um dos pontos. Em especial, vamos falar desse possível fundo duplo que a gente formou aqui, já que a gente foi testar justamente essa região próxima do fundo importante que a gente tinha deixado aqui no dia 22. Além disso, eu também quero fazer uma análise de sentimento completa, tá? Quero mostrar para vocês aqui os nossos indicadores e como eles estão se desenvolvendo à medida que o preço está fazendo esses movimentos, tá? A gente tem informações muito legais do que aconteceu no nosso fundo pouco tempo depois de eu ter subido o vídeo de mais cedo. Então até recomendo você ver o vídeo de hoje mais cedo caso você não tenha visto. Além disso, hoje, também quero falar um pouquinho do Crypto Fear and Greed Index, tanto do Alternative.me quanto do Bitcoin Tools. Temos algumas constatações interessantes aqui desses indicadores, inclusive do Alternative.me já foi para mela. Então vamos discutir um pouquinho sobre isso. Então vamos começar aqui na nossa análise no 4 horas na Binance Futures. Lembro para vocês que se você quiser operar na Binance também, vai ter na descrição 2 links para você se cadastrar e ter desconto nas suas taxas, tá bom? É a exchange que eu trabalho aí todos os dias e é a exchange que eu recomendo para vocês. O link vai estar na descrição aqui. Você tem 20% de desconto nas taxas na Spot e 10% na Futures. Inclusive, falando sobre a Futures, nós vamos começar aqui no canal a falar de gestão de capital e parte do conteúdo vai ser sobre alavancagem, tá? Eu quero desmistificar um pouco da alavancagem e como, por exemplo, eu e a equipe da Belo Trade utilizamos ela todos os dias para operar até mais do que a nossa banca sem colocar assim tanto em risco, tá? Vamos falar sobre isso nos próximos vídeos, mas vamos começar aqui já com a nossa análise técnica no 4 horas. No 4 horas, eu consigo ver que o Bitcoin continua em tendência de baixa, tá? O Bitcoin, ele está em tendência de baixa desde o rompimento do triângulo simétrico, isso não é novidade para ninguém. A gente teve um rompimento, um reteste, e basicamente rompemos de novo aqui um outro padrãozinho, né, que a gente estava desenhando numa hora. Isso não é bom, tá? A gente basicamente aqui tem que o preço perdeu uma zona extremamente significativa que a gente estava falando com vocês, que é essa região aqui dos 31.500 dólares. Vocês podem ver, é bem próximo aqui ao ponto de controle das últimas semanas, né? Basicamente aqui de 2021 inteiro, o ponto onde mais pessoas compraram e venderam foi aqui nessa região dos 31.800, 31.500 dólares. Ou seja, se muita gente comprou e vendeu nessa região, quando o preço volta lá, era um suporte, né? Bateu várias vezes. Quando o preço volta lá para testar, o que acontece? Se torna uma resistência, porque todo mundo que está preso aqui tenta sair no 0 a 0 ou com um lucrinho, não deixando o preço passar. Foi exatamente o que aconteceu aí nas últimas horas. A gente foi testar esses 31.500, 31.800, não conseguiu passar e tá tendo mais uma quedinha aqui, tá? Então no 4 horas a situação do Bitcoin ainda é ruim, essa situação só mudaria para mim em 2 cenários. Primeiro, a gente precisa ultrapassar aqui esses 33 mil dólares, que aí a gente poderia formar um suporte nessa região aí dos 31.500. Enquanto não passar, no 4 horas a situação tá ruim. E para ser um pouco mais seguro, para realmente a confiança voltar no mercado, eu teria que ver o preço formando esse pivô acima dos 35 mil dólares. E aí a gente teria uma confluência muito grande para o preço retomar alta e ir buscar a máxima histórica, quem sabe. Obviamente que a gente não tenta prever o futuro, né? Então a gente vai analisar todos os indicadores dia após dia, com análise de sentimento, para saber as probabilidades. Mas se rompe os 35 mil dólares, a gente estaria formando o pivô, estaria acima da nossa nuvem de Shimoku, acima dessa linha de tendência que vem lá dos 42 mil, e acima de basicamente zonas importantes no VPVR. Então tem uma confluência de resistência grande aqui. Se passa, eu acho que o otimismo volta para o mercado na hora. Beleza? Baixando um pouco o tempo gráfico aqui, indo para 1 hora, eu consigo enxergar algumas coisas importantes, tá? Primeiro,
Lembra que a gente estava falando no vídeo de mais cedo que era necessário ter muito volume para formar um fundo? Olha só o que acontece aqui nesse fundo. Dos 30.300, que era quando a gente estava no vídeo, até os 29.200, que foi até onde foi, a gente tem um volumão. Então é natural que o preço ou corrija para voltar a cair, ou realmente até reverta e comece uma nova tendênciazinha, né? Por exemplo, aqui quando a gente testou primeiro ali abaixo dos 29 mil, a gente conseguiu sair desses 29 e ir para os 35 quase. Então, é natural que o preço faça isso, tá bom? E por que ele faz isso? Por que o preço, em todos os tempos gráficos, basicamente, ele estoura para baixo, depois volta na média, estoura para baixo, volta na média, estoura para baixo, volta na média? É justamente por causa de toda a dinâmica que a gente tem entre instituições e sardinhas. O que eu sempre falo com vocês, as instituições, elas estão em busca de liquidez. Elas estão em busca de tirar o dinheiro das sardinhas e colocarem no bolso delas. E como que elas fazem isso? Elas fazem isso fazendo as sardinhas comprarem e venderem nos piores locais possíveis. Então, quando a gente vê muito volume nesses fundos, quem que você acha que está vendendo aqui? Instituição? Não, quem está vendendo aqui é sardinha. E o pior de tudo é que elas não perdem apenas nessa venda aqui. Porque depois que as sardinhas vendem aqui nesses pontos, as instituições mandam o mercado para o outro lado e ou fazem ela acreditar que o preço vai subir, elas compram de novo aqui, ou B, pior, eles mandam o preço tão distante de onde a sardinha entrou que ela acaba sendo estopada ou liquidada. Quando você é estopado ou liquidado, o que você faz? Você compra a mercado. Então, basicamente, o que a gente vê no mercado é as sardinhas vendendo no pior local possível e depois indo lá e comprando no pior local possível. Muitas vezes não porque elas querem, mas porque as instituições estão em busca da liquidez dela, mandaram tanto o mercado para o outro lado que elas são estopadas e liquidadas, tá bom? Então, quando você for pensar nesses erros, sempre pensa, as sardinhas vão errar para os dois lados. Primeiramente, elas vão tentar vender ou comprar no pior local possível e depois vão ficar presas nas posições delas. E essas posições presas acabam gerando mais liquidez para as instituições mandarem o mercado para o outro lado e estoparem e liquidarem essas sardinhas, tá? Então o preço volta nas médias, volta em Fibonacci, não porque essas médias ou os Fibonacci são sagrados. Não, a gente tem que parar de pensar assim. A gente tem que parar que é um ciclo natural do mercado. E esse é o ciclo que a gente estuda na análise de sentimento. Basicamente o que a gente vê é o mercado sendo liquidado para um lado, muita liquidação, aí depois ele é liquidado para o outro. Aí ele é liquidado para o outro lado, é liquidado para o outro. Aí ele é liquidado para o outro lado, ele é liquidado para o outro. Isso vai acontecer em todos os tempos gráficos, nos 5 minutos, no 1 minuto, numa hora, no diário. É só você ver aqui o preço retestando a média e as liquidações aqui embaixo nos 5 minutos, tá bom? Então, é basicamente assim que o mercado das criptomoedas funciona. E, na minha opinião, basicamente todos os mercados, tá? O nosso mercado só acontece mais porque aqui a gente não tem uma regulação muito clara. Então, as instituições conseguem fazer essas manipulações sem ter problemas com a SEC, sem ter problemas com a CVM, sem ter problemas com órgãos regulatórios, tá? Então, para elas faz muito sentido roubar não, né? Pegar o dinheiro das sardinhas e passar para elas. A gente, com o tempo, passa a ver que o mercado, principalmente o de futuros, é simplesmente os recursos saindo dos que tem menos e indo para os que tem mais. Isso é um pouco triste, mas é o mercado. E a gente tem que fazer o quê? Operar junto com as instituições contra as sardinhas. É isso que a análise de sentimento manda a gente fazer, tá bom? Então vamos continuar voltando para a análise técnica aqui. Na análise técnica, numa hora, então, vocês podem ver que a gente está numa tendência de baixa, né? E estamos testando resistências. Se a gente consegue ultrapassar essa linha de tendência do curto prazo aqui e esse ponto de controle que está próximo dessa região dos 31.500, 31.800, pode ser um sinal que o preço vai dar uma recuperada. Então aqui no 1 hora eu estaria de olho para a gente conseguir romper essa região dos 31.500 até esse topinho aqui, na verdade é um pouco mais, né? Até esse topinho aqui nos 32.800, assim. Se a gente consegue romper e formar um novo range aqui, é um sinal que a gente pode ir retestar essa região dos 35 mil dólares, tá? E aí se a gente vai romper ou não, só vamos saber realmente com os indicadores de sentimento se desenvolvendo e o preço mesmo se desenvolvendo, né? Afinal, ninguém sabe para onde o preço vai. A gente tem a probabilidade. Então, basicamente, eu vejo que se passa dessa região de resistência aqui entre os 31.500 e 32.800, forma esse pivô aqui mais de curto prazo, pode ser um sinal de recuperação do preço, pode ser um sinal que esse fundo duplo vai acontecer e a gente vai pelo menos fazer o preço recuperar para testar zonas no 4 horas dos 35 mil dólares, tá bom? Então é isso que eu ficaria de olho no curto prazo. Abaixando aqui, mais ainda, indo para o 5 ou para o 15, vamos ver qual que fica mais legal aqui da gente ver. A gente tem algumas contratações bem interessantes, tá bom? Eu acho que os 5 minutos vai ficar interessante, quer dizer, o 15 minutos vai ficar legal para a gente ver aqui. Deixa eu chegar mais próximo para vocês.
já que a gente teve um price action bem interessante aqui, e isso pode dar dicas pra gente do que o Bitcoin precisa fazer para se manter aí numa mini tendência de alta que ele tá desde o fundo, né? E quem sabe configurar esse fundo duplo, ou se ele realmente vai ter problemas e vai ter uma queda mais expressiva, tá bom? Então, basicamente, o que a gente tem aqui nesse 15 minutos é que o Bitcoin testou a zona importante lá próxima dos 29 mil dólares, recuperou e tá quase começando uma tendência de alta no 15 minutos. Se ele rompe esses 31.500, ele pode começar essa tendênciazinha de alta para os scalpers no curto prazo, ok? Porém, se o preço não demonstra essa força e rompe esse suporte que ele está testando aqui agora, olha só, nessa região dos 30.500, eu acho que a gente pode ter problemas. Se a gente rompe esse suporte, o preço pode ir testar novamente o fundo dos 29 mil dólares, ok? Então eu estaria de olho sim para essa região como uma região importante, uma região que se o preço perde, a gente deve cair mais. Se o preço encontra suporte aqui nesse curto prazo, a gente pode ir testar acima desses 31.500 e quem sabe configurar o fundo duplo se a gente demonstrar mais força ainda. Beleza, investidores? Então, para os scalpers aí, essa é uma região extremamente importante. Outro detalhe que eu preciso mostrar para vocês é esse candle aqui de volume, né? Esse candle de volume aqui gerou uma incertezazinha no mercado. Então, a gente tem um suportezinho nesse candle, tá? Até aqui essa região dos 29.700. Então, eu vou também deixar esse suporte aqui nessa região dos 29.700 para vocês entenderem que é uma região também importante. Se perde esse candle aqui, é um sinal para mim que vai romper os 29 mil, tá? Porque vocês sabem, fundo duplo acontece muito, mas fundo triplo já não acontece tanto assim. Então, se romper os 29.700, eu vejo problemas. Continuando aqui agora e indo para nossa análise de sentimento. Vamos primeiro atualizar vocês os indicadores, tá? O CVD e o long short ratio, eles estão subindo nas últimas horas, tá bom? Então isso não é muito bom. O long short ratio aqui está próximo de 1,86, não é tão alto, né? Mas não é muito bom. Gostaria de ver ele bem mais abaixo aí para eu pensar em compras no Bitcoin no longo prazo, correto? E o CVD continua em divergência, tá? A gente continua com o CVD subindo aí e isso não é bom. Continuando aqui e olhando agora no curto prazo, nos 5 minutos já, o que aconteceu quando a gente formou o nosso fundo, tá? Porque quando a gente estava no vídeo de mais cedo, a gente estava aqui nos 31 mil dólares, tentando romper, nos 30 mil dólares, né, tentando romper a região, e a gente estava falando com vocês que a gente estava carecendo de mais liquidação, né? Porque eu já expliquei para vocês como o mercado funciona. A gente precisa que as sardinhas cometam os erros para as instituições acumularem e mandarem o mercado para o outro lado. Então aqui realmente, olha só, a gente não tinha tanta liquidação, mas olha o que acontece nos minutos seguintes ali próximo de meio-dia. Vocês conseguem ver que essas liquidações chegam? Se a gente for somar aqui, a gente teve cerca de 40 milhões de liquidação nesse fundinho aqui em cerca de 15, 20 minutos, tá? Então, realmente, as liquidações vieram, as instituições acumularam, as sardinhas erraram e perderam, e aí sim o preço está pronto para pelo menos fazer essa correçãozinha que a gente está vendo até os 31.500. Então vocês conseguem ver que, além das sardinhas serem liquidadas, o Open Interest vai caindo, que mostra pra gente que elas foram destopadas também. A gente consegue ver instituições acumulando aqui embaixo no order book bem comprador, e também a gente consegue ver que as sardinhas, elas conseguem vender até o pior local possível. Olha só, o nosso fundo é basicamente aqui 11,40, tá? Olha o que estava acontecendo 11,40 no long short ratio. Todas as sardinhas estavam apostando na queda. Então, cara, é até triste ver isso, mas o que isso está mostrando pra gente? Que as sardinhas adivinham sim o fundo, tá? Elas adivinham o contrário. Quando elas vendem acreditando que o preço vai cair mais, o preço vai lá e reverte. E por que o preço vai lá, recupera rapidamente, testa aqui os 31 mil dólares e volta a cair de novo? Porque as sardinhas basicamente acreditam que foi um fundo e sai aqui dos 1,5 que a gente chegou e vai quase para 2 de novo aqui às 1 hora da tarde. 1 hora da tarde, basicamente, ó, a gente estava formando o nosso fundo, nosso topo aqui no curto prazo, que leva o preço a cair desses 31 até a região lá de novo dos 29.500. Para quê? Para estopar e liquidar mais sardinha. Então as sardinhas sim, elas adivinham o topo e o fundo, só que é o contrário. O que elas fazem é o contrário que vai acontecer. E é isso que a análise de sentimento faz, tá? É isso que a gente está tentando fazer no nosso dia a dia. Beleza, investidores? Caras, então eu acho que é isso, tá? A análise de sentimento de hoje vai ser isso.
Eu acho que Desculpe, eu acho que foi importante mostrar para vocês como que funciona essa questão da liquidez e depois passar um pouco mais da prática, né? Já que basicamente a gente vê isso acontecendo todos os dias no criptomercado e a gente consegue enxergar que o que está acontecendo é só essa mudança do dinheiro das mãos, das sardinhas, das pessoas inexperientes para os grandes players, que são caras experientes e são caras que estão ganhando no erro das sardinhas. Então, como a gente tem indicadores que nos mostram tanto onde esses grandes caras estão acumulando, tanto quanto onde as sardinhas estão errando, por que a gente não vai operar igual esses caras? Então a gente muitas vezes não vai conseguir pegar o fundo igual eles conseguem, mas a gente consegue ver quando eles acumulam para comprar e consegue ver quando eles distribuem para vender. Correto? Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa nos comentários, tá? Para finalizar, eu já ia esquecer aqui, falando um pouco do Crypto Fear and Greed Index, tá? O Crypto Fear and Greed Index, estou bem curioso para ver como que o do Alternative.me, que é o que a gente mais utiliza, vai atualizar. Se for para medo, é um bom sinal, tá? E o Bitcoin Tools já foi para medo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode estar mais aberto para acumulação no Bitcoin. Não quer dizer para a gente comprar tudo, tá? Afinal, esse indicador, a gente sabe, né, que ele fica em medo e continua caindo, ele fica em ganância e continua subindo. Então é um indicador que permite a gente colocar mais risco, talvez, ao acumular bitcoins e ao fazer nossas operações, tá bom? Vamos ficar de olho como que ele vai atualizar nas próximas horas aí. Afinal, quando estava 41, o preço estava lá testando os 29, ele já deu uma recuperadinha, né? Então, caras, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da análise. Deixa aí nos comentários todas as dúvidas, críticas e sugestões. E comenta também para onde você acha que o Bitcoin vai. Você acha que a gente formou esse fundo duplo e vai demonstrar força para confirmar ele? Ou você acha que a gente vai perder esse fundo duplo e aí a gente pode ter problemas levando o Bitcoin mais próximo aos 20 mil dólares? Comenta aí, que a sua opinião é muito importante para mim e para toda a equipe. Então é isso.